lá então. No caso, vamos ver agora a classificação dos títulos de crédito. Primeira classificação que nós vamos ver é quanto ao modelo. Quanto ao modelo, o título de crédito ele pode ser livre ou vinculado. Modelo livre, nós vimos que a lei não estabelece o que? Uma forma a ser cumprida. Mas a lei estabelece requisitos que devem ser cumpridos. Nesse caso, nós vamos ter como exemplo a letra de câmbio e a nota promissória. São dois títulos de crédito de modelo livre. No que diz respeito ao modelo vinculado, nós vamos ter aqueles títulos que a lei ela estabelece uma forma, que deve ser cumprida, e cumprindo essa forma você cumpre aqui aos requisitos legais. E aí nós vamos ter nesse caso o cheque e a duplicata. Vamos ter também agora outra classificação que vai ser quanto à natureza. E aí quanto à natureza ele pode ser uma ordem de pagamento ou uma promessa de pagamento. A ordem de pagamento ela é justamente aquele título que tem um comando, que tem uma ordem. E aí nesse caso essa ordem ela vai ser dada por quem? Ela vai ser dada justamente pelo sacador. Então o sacador é quem dá a ordem. E aí nesse caso nós vimos que nesses títulos nós temos três relações jurídicas distintas. Nós vamos ter o sacado, que é quem recebe a ordem, é contra quem é dada a ordem. Nós vamos ter o sacador, que é quem dá a ordem, e nós vamos ter o beneficiário, que é quem se beneficia, quem tira o proveito, quem tem a vantagem. Vamos ter também a promessa de pagamento, a nota, aqui nesse caso nós temos a exemplo a nota promissória. No caso da promessa de pagamento, nós vamos ter aqui uma promessa que é feita de um sujeito para o outro. Quem são esses sujeitos envolvidos na promessa de pagamento? Nós vamos ter aqui dois sujeitos, o subscritor, ou também chamado de sacador, ou também chamado de emitente, ele quem vai prometer justamente aqui o pagamento. E nós vamos ter do outro lado o beneficiário, que é quem tira o proveito dessa promessa de pagamento. Então, quanto à natureza, nós temos aqui o quê? Nós temos a ordem de pagamento e a promessa de pagamento. Vimos depois disso a classificação quanto à causa debende. Quanto à causa debende, ele pode ser causais ou não causais. No caso dos títulos causais, são aqueles títulos que a lei exige a ocorrência de uma causa, que a lei exige que tenha havido uma causa para que possa ser emitido. No caso dos não causais, não exige a lei aqui que tenha ocorrido um fato para que ela possa ser emitida. No caso dos não causais, nós temos a exemplo aqui a letra de câmbio, a nota promissória e o cheque. No caso dos não causais, nós temos aqui como exemplo, no caso dos causais, nós vamos ter aqui como exemplo, a duplicata. No caso da duplicata, é necessário que haja uma fatura para que possa ser emitida a duplicata. E aí nós vamos ter quanto à circulação. Aí quanto à circulação, ele pode ser ao portador ou pode ser nominativa. No caso do ao portador, nós vamos ter aquele título que ele não identifica quem é o credor, quem é o beneficiário, quem é o endossatário, ele não identifica. Por isso ele pode ser transmitido pela simples tradição. No caso do nominativo, não. No caso do nominativo, ele é aquele que identifica o endossatário, então ele vai colocar o nome do endossatário, o nome do beneficiário, o nome do credor, no caso do título nominativo, e nesse caso ele só vai poder ser transmitido por endosso ou por cessão. E aí vai depender se o título ele é a ordem ou não a ordem. E aí eu explico depois no outro vídeo, no caso desses títulos, a ordem e não a ordem. Em síntese, o título a ordem ele pode ser transmitido por endosso. O não a ordem ele proíbe o endosso, mas pode ser transmitido por cessão civil. E aí nós vamos ter quanto ao conteúdo. E aí quanto ao conteúdo, ele pode ser um título de crédito propriamente dito. No caso, título de crédito propriamente dito, ele é aquele título que ele pode ser substituído por uma coisa fungível. Ou seja, ele pode ser substituído por uma coisa de mesma espécie, quantidade ou qualidade.